Olá, bom dia. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós tivemos aí um período de recesso e certamente esse período foi um período em que vocês puderam descansar um pouco, porque as atividades online realmente exigem muito mais, muita atividade, muita tarefa. Cada professor exige um X, né, número de trabalhos, até para complementação de carga horária. Então, tudo isso torna muito cansativo. E vocês tiveram um período para descanso e retomamos. Na semana que passou, eu ainda estava me recuperando da Covid, então eu não tinha condições de gravar e tampouco de ministrar as aulas, porque ainda tinha muita tosse, e aí eu tinha que interromper a aula por causa da tosse. Mas agora já estou em condições e estou gravando essa aula para vocês. Bom, o que nós estávamos trabalhando antes desse recesso era sobre a questão do resumo. E eu vou retomar com vocês algumas questões importantes do resumo, para que depois nós possamos ter uma atividade avaliativa a respeito disso e encerrar essa etapa de resumo. Então, o que é que nós tínhamos visto? Nós vimos alguns modelos, que são modelos que foram extraídos de revistas acadêmicas, e nós vimos também do CIEP, que foi o nosso evento do qual vocês participaram, e nós trabalhamos na aula a revista Anais, onde constam os trabalhos apresentados e seus respectivos resumos. Então, a partir desses modelos, nós vimos alguns elementos importantes. Primeiro, que o resumo é uma das modalidades de escrita, né, que é bastante valorizada na academia. Por que é tão avaliada na academia? Tem algumas razões. Primeiro, porque é um gênero acadêmico bastante usado. Segundo, porque é um gênero acadêmico no qual nós vamos aplicar em várias situações. Então, vamos ver que situações são estas. Quando nós estamos na graduação, nós precisamos fazer muito o exercício da escrita, não é? E esse exercício ele vai aparecer em todas as situações. Precisamos, por exemplo, muitos de vocês já estão participando, outros talvez venham a participar, que é da proposta de iniciação científica da universidade. Participar da iniciação científica é algo extremamente importante, porque associa o aprendizado de sala de aula com uma possibilidade de aplicação. Por isso, o aprendizado desse aluno que participa da iniciação científica é potencializado, ou seja, esse aluno vai ter uma condição muito melhor na sua formação. Então, quem não participa ainda e tiver a oportunidade, ingresse na iniciação científica. Bom, quando estamos na iniciação científica, precisamos montar um plano de trabalho, uma proposta, vinculada a um projeto de um professor, um projeto de pesquisa, e então nós vamos desenvolver esse plano de trabalho, que é o que nós chamamos de iniciação à pesquisa, tá? Por isso, IC, projeto de iniciação científica. O aluno que está na graduação, ele está ingressando nos trâmites de pesquisa. Bom, para a submissão de um plano de trabalho, né, um projeto vinculado ao projeto de um professor pesquisador, nós precisamos apresentar um resumo. E esse resumo, ele é seguido do restante do projeto. Mas o resumo é, como eu disse a vocês em aulas anteriores, quando trabalhamos essa modalidade, eu dizia a vocês que o resumo é uma espécie de porta de entrada, é a propaganda do que nós vamos fazer. Portanto, tem que ser algo atrativo ao leitor. E essa atração ao leitor deve fazer com que o resumo não se torne somente, e não deve ser isso, né, um amontoado de palavras. Palavras bonitas, palavras que vão atrair o leitor, mas que, em resumo, não dizem nada. Então, isso não é um bom resumo. O que torna um resumo bem avaliado? Existem os critérios. Primeiro, o resumo ele é feito a partir de algo mais complexo.
Então, o resumo pode ser feito a partir do trabalho de pesquisa concluído, e isso vira um relatório dessa pesquisa concluída. Esse relatório, logicamente, terá o resumo, que precisa dar conta de tudo que foi feito nessa pesquisa, e, se bem escrito, ele terá grande possibilidade de ser bem avaliado. Mas veja, outra questão importante é que, eu estou falando dos lugares onde se usa, né? Então, pode ser num modelo dessa natureza, de iniciação científica, mas pode ser também para apresentação de algum trabalho que tenha sido desenvolvido, e esse trabalho pode ser apresentado em eventos como simpósios, como seminários, como foi o CIEP, congressos, enfim. Em todos esses lugares, a apresentação primeira é de um resumo. Alguém que está já na pós-graduação, nível de mestrado, por exemplo, a mesma coisa, ele vai precisar fazer um resumo do seu trabalho. E o trabalho da dissertação, ele terá no mínimo 90 páginas, entre 90 e 120, em torno disso, né? Muito mais do que isso não deve conter. Então, vocês vejam, é um texto, todo esse texto desse trabalho final, que será uma dissertação, é um texto longo, mas ainda assim o resumo precisa ser muito pequeno. Então, veja, o tamanho do resumo, ele é orientado. Essa orientação, ela vai depender de para onde esse resumo vai. Se nós formos mandar esse resumo, por exemplo, para um evento, como foi o CIEP, eu estou referindo ao CIEP, assim, reiteradamente, porque vocês todos participaram do CIEP. Vocês, inclusive, fizeram a atividade que eu havia solicitado, referente ao CIEP. Então, esse é um modelo interessante para se trazer. Então, veja, todos os trabalhos que nós vemos nos anais, né, do CIEP são trabalhos que foram submetidos, passaram por uma avaliação e foram selecionados para a apresentação. Mas quando vocês olharam a programação do CIEP, vocês tiveram a oportunidade de escolher que trabalhos vocês gostariam de olhar e, então, vocês selecionaram este em detrimento de um outro. Evidentemente, vocês procuraram aqueles que são mais voltados para a área de interesse de vocês. E esse é um critério. Quando nós vamos fazer a busca, buscamos para a nossa área de interesse. Vocês fizeram isso. E aí vocês escolheram. Então, veja, quando vocês viram o título do trabalho, esse título deveria estar tão bem escrito que gerou em vocês o desejo de conhecer o trabalho. Então, vocês foram ler o resumo todo. Então, veja, o primeiro elemento importante na elaboração do resumo é ter um título atrativo, porque é a nossa propaganda, mas esse título atrativo, ele tem que, de certa forma, trazer em si qual o caminho, por onde vai andar aquele trabalho. Então, o título não pode ser qualquer conjunto de palavras. O título precisa trazer a atração do leitor, mas, ao mesmo tempo, esse título tem que estar relacionado com tudo que virá na sequência, que será o próprio resumo e depois o trabalho na sua formatação final. Então, veja, o resumo do CIEP, vocês selecionaram aqueles que vocês desejaram assistir, ouvir, né? Motivados, certamente, pelo primeiro elemento, que é o título. Na sequência, vocês viram que havia o nome de alguém e, logo abaixo, outro nome. Muitas vezes era mais de um nome e mais um nome. Alguns trabalhos foram apresentados por mais pessoas, um grupo, né? O trabalho de grupo é muito bem visto pelos órgãos de apoio à pesquisa, porque entende-se que a equipe de trabalho faz com que o trabalho, no seu final, seja muito mais explorado em vieses, né? Então, é importante que, nesse caso, se possa ter grupo de trabalho. Então, vocês viram ali que havia até 4 pessoas participando como autores. Então, o que aparece ali?
logo depois o título. O nome do autor ou autores, e vocês viram que são enumerados, número 1, número 2. Isso faz com que a gente coloque na nota de rodapé a credencial de quem é essa pessoa. Então, se lá está falando o nome de alguém e tem um número, nós vamos na nota de rodapé para saber quem é essa pessoa. Então, vai aparecer o nome da pessoa, se essa pessoa é da graduação, se é da iniciação científica, então tem que pôr as credenciais. Graduação em engenharia química, traço IC, ou seja, iniciação científica, / UNILA. Então, nós estamos dando créditos de quem é a pessoa. O autor, então, é um acadêmico ou acadêmica do curso de engenharia química, IC, porque faz parte da iniciação científica, / UNILA, porque é alguém que cursa engenharia química na UNILA. Então, isso é a credencial de quem é o autor. A seguir, nós vamos pôr o nome também de quem orientou o trabalho. Esse orientador ou orientadora consta como coautor do trabalho. Por que é coautor se ele não escreveu? Ele é coautor porque ele é um coautor intelectual. É alguém que orienta, que discute, que norteia o trabalho de pesquisa, fazendo com que esse aluno de graduação vá percebendo detalhes que talvez ele ainda, por estar na graduação, não consiga perceber. O seu orientador já tem uma caminhada, uma trajetória de pesquisa e tem um olhar mais trabalhado para isso. Então, por essa razão, é preciso que se dê créditos. E por isso ele é considerado coautor. E nesse caso, vai o nome também dessa pessoa e vai a credencial, orientador de IC, de iniciação científica, / e aí a gente vai dizer se é professor da graduação, se é professor da pós-graduação, programa de mestrado, né? A gente pode pôr, então, programa de mestrado, qual é o mestrado e de qual universidade. Então, os créditos da universidade devem aparecer sempre. Se é um trabalho apoiado por um órgão de pesquisa, também esse órgão deve aparecer. Pode ser o CNPq, pode ser a CAPES, pode ser uma fundação araucária, que é a fundação aqui do Paraná, que subsidia, né, projetos de pesquisa através de editais. Então, precisamos dar sempre as credenciais. Então, esse é um elemento importante para que se tenha um resumo realmente dentro das normas que orientam o resumo acadêmico. Na sequência, nós vamos, então, iniciar esse resumo. Para desenvolvermos o resumo, nós temos que levar em conta que há um limite para o tamanho desse resumo, né? E isso o edital deve prever. O edital da publicação da revista, o edital de um evento, o edital de uma iniciação científica, né? Cada um tem a liberdade de estabelecer o tamanho, mas sempre é um tamanho limitado. Então, por exemplo, se a revista pede entre 200 e 300 palavras ou caracteres, esse resumo precisa conter exatamente isso. Pode conter um pouco menos, isso não vai depor contra o resumo. Se a revista pede, por exemplo, entre 200 e 300 caracteres ou palavras, e a pessoa fizer 280, não tem problema, desde que cumpra os demais critérios. Mas se lá está dizendo entre 200 e 300 palavras ou caracteres, e a pessoa põe somente 50 caracteres, não vai ser lido. Então, é como uma redação feita para Enem, para vestibular, né? Essas redações para concursos públicos, quando tem redação como critério, veja que sempre há um limite. Então, a pessoa pode escrever até, né? Não é escrever muito menos e nem muito mais do que é solicitado.
O resumo é a mesma coisa, há um limite, mas é estabelecido pela revista ou pelo evento ao qual nós vamos submeter o trabalho. E precisamos atentar para isso, ou nós corremos o risco de ter o nosso trabalho recusado, sem direito à revisão, porque isso está na norma. Então, é muito importante que se leve em conta esse elemento orientado pelo lugar onde nós vamos publicar. Segundo, o que deve conter esse resumo? Esse resumo deve conter o título, como eu já disse a vocês. Esse título deve ser atrativo, mas ele deve estar em consonância com o que vem na sequência, ou seja, o trabalho na sua totalidade. Se eu tenho um artigo completo, esse resumo ele precisa trazer os elementos básicos no seu título do que promete o artigo. Se eu faço um título muito bonito, poético até, ele vai ser atrativo? Vai. Mas a pessoa, quando for ler o trabalho, vai perceber que o título não tem relação nenhuma. Então, esse título é um título que está absolutamente fora, inadequado, incoerente. Então, o título tem que trazer os elementos que são importantes para o que vem na sequência, para o trabalho. Tem que estar coerente com o trabalho. E aí nós vamos olhar o resumo em si. O resumo em si, em termos de formatação, ele é um texto que nós escrevemos em alinhamento justificado, portanto, ele fica um texto entre 200 e 300 palavras ou caracteres, no formato quadrado, não tem parágrafo nenhum. Então, ele fica um texto fechado. Esse texto, ele também deve conter alguns elementos importantes. Por exemplo, nós precisamos levar, né, para o nosso resumo uma espécie de contexto, da onde que apareceu isso, de onde surgiu isso, não veio do nada, né? Então, eu preciso trazer isso para informar o meu leitor. Depois que eu fizer isso em palavras objetivas, claras, né, precisas, então, eu tenho que trazer qual o objetivo, por que que eu estou fazendo aquilo. Depois que eu trago o objetivo ou os objetivos, ou seja, para que eu estou fazendo isso, eu preciso também trazer de que forma eu estou fazendo isso, como eu estou fazendo isso, que é a metodologia. Então, essa metodologia, ela é o quê? Ela é uma metodologia que está buscando trazer gráficos, pizzas informativas, né? Isso faz com que eu chame essa metodologia de quantitativa, porque eu estou quantificando dados, elementos. Então, eu preciso informar. Se eu trago, por exemplo, uma metodologia que esteja centrada num estudo de caso, por exemplo, então eu tenho aí uma metodologia qualitativa. E esse caso, ele pode ser um elemento só ou um conjunto de elementos representativos. Então, o estudo de caso pode ser de um elemento, um indivíduo ou um conjunto representativo. Também é um caso. Bom, na sequência que eu tenho, então, com o que eu faço, com que elementos, né, que é a metodologia, eu preciso também dizer que esse estudo ele não está saindo da minha intuição, da minha cabeça, das minhas lembranças, das minhas memórias. Eu preciso fazer uma revisão de literatura, ou seja, qual é a fonte que poderá dar base, né, teórica ao meu fazer. Essa base teórica, ela também precisa ser importante no sentido de trazer autores clássicos, mas também contemporâneos que estejam tratando do fato que eu estou estudando, que eu estou me debruçando sobre ele como um fato de pesquisa. Após trazer essa revisão bibliográfica, eu, então, devo dizer, finalmente, se já tenho algum resultado ou resultados dessa investigação e devo apontar brevemente.
Então, veja que eu preciso trazer esses elementos como ponto-chave para ter um bom resumo. Posso ter uma justificativa breve também, mas tudo isso dentro daquele tamanho pré-estabelecido, 200 caracteres ou palavras, a 300, não mais do que isso. Então, por isso, o resumo é algo muito complexo e, de certa forma, difícil de fazer, porque eu não posso pegar, por exemplo, lá no texto geral, o primeiro parágrafo, copio um pedacinho. Depois eu vou lá na metodologia, copio outro pedacinho. Depois eu vou lá na bibliografia, na revisão teórica, né, ou bibliográfica, copio outro pedacinho. E juntando os pedacinhos, eu imagino que eu tenho um resumo. Não é isso. Eu preciso trabalhar esses elementos num formato de um texto pequeno, que é esse texto entre 200 e 300 palavras. Então, eu preciso trazer esses elementos, mas eu tenho que trazer esses elementos pensando na coerência que há entre essas partes, de uma maneira bastante resumida, para que o meu leitor entenda, opa, vai trabalhar com tal aporte, vai trabalhar com tal metodologia, os resultados serão esses. É essa informação que eu preciso dar ao leitor. Fazendo isso, eu preciso, então, apresentar as palavras-chave. O que são palavras-chave? Palavras-chave são aquelas que vão representar tudo o que aparece de maneira reiterada no meu texto e que tem relevância para o meu texto. Então, eu escolho palavras que são importantes, que dizem sobre o meu trabalho. Aí eu escolho. Palavras-chave, normalmente nós trabalhamos com 3 até 4, não mais do que isso. Feito esses elementos, eu tenho o resumo. Se o resumo é feito para uma revista brasileira, ele precisa estar necessariamente em português. Mas, se eu for submeter esse meu trabalho a uma revista de caráter mais abrangente, uma revista de circulação nacional ou internacional, após esse resumo apresentado, eu preciso fazer, na sequência, logo depois das palavras-chave, eu já vou pôr a tradução desse mesmo resumo. Então, não, eu tenho que dizer exatamente o que está dito em português, eu vou dizer numa língua que a revista aceite. E a revista vai dizer quais são as línguas. Essas línguas estão de acordo com os leitores internacionais que poderão avaliar. Então, às vezes é solicitado que faça em inglês, na maior parte das vezes, em espanhol, francês, italiano, isso vai depender muito do conselho editorial da revista ou do evento. Então, veja, quando eu faço isso, né, o resumo em português, depois eu faço o mesmo resumo em espanhol, eu vou seguir os mesmos critérios, os mesmos passos, exatamente o que eu pus no resumo em português, eu vou pôr também no espanhol, desde o título. Então, vou fazer o título de novo, no espanhol, vou colocar de novo as credenciais de quem é que está fazendo, quem é autor e coautor do trabalho. Aí entra o resumo com esses elementos que eu falei para vocês. Depois disso, entra as palavras-chave, né? E então eu vou pôr as palavras-chave, tudo na língua segunda, ou seja, tudo em espanhol, ou tudo em inglês, se for a língua de opção. Depois que eu fizer isso, eu então preciso voltar ao texto, reler o texto e olhar para o meu resumo e ver se ele está em consonância, se ele está de acordo com aquilo que está no texto. Bom, essas informações são extremamente importantes, porque na vida acadêmica o resumo, como disse a vocês, ele ganha uma força bastante grande, porque nós usamos para várias situações. Nós vamos, então, trabalhar um material que eu quero apresentar para vocês, falando justamente da questão do... Ai, não quero isso aqui. Falando justamente
de como que está, né, o resumo e como que eu devo elaborar. Então, vamos agora para uma visualização. Eu quero que vocês... Então, eu espero que vocês consigam acompanhar. Nós vamos ver aqui um texto e vamos ver se vocês podem visualizar também. Está dizendo que eu não posso fazer isso. E eu preciso fazer isso, eu preciso compartilhar com vocês. O texto está aqui, eu preciso, então, fazer que vocês possam acompanhar. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se agora vai. Está. Vamos ver se vai dar certo. Tentar compartilhar a tela. Eu acho que vai dar certo, sim. Ok. Bom, então, o que é que nós estamos vendo aí? Nós temos aí um texto que está na revista Redkin. Essa revista ela é uma revista de debates de ensino de química. Então, veja que não é uma revista da engenharia química, é uma revista que vai debater a questão de ensino de química, certamente nas escolas. Então, vamos ver o que aparece aí nesse texto. Vamos ver o título, né? A formação de professores de química na perspectiva da educação inclusiva. Revisão bibliográfica dos anais de ENEC, 2008-2018. Então, vamos ver o que tem de importante aí nesse título. Porque, veja, a revista é uma revista de debate de ensino de química. O título do texto é Formação de Professores de Química. Então, veja, não está falando uma formação geral de professores, né? Ali não está dizendo formação de professores na perspectiva, não. É a formação de professores de química. Então, está delimitado. Não são todos os professores. São professores que atuam na área de química. Vai falar a partir de que perspectiva? Perspectiva é da educação inclusiva. Então, veja, de novo, nós poderíamos ter um título da seguinte maneira: a formação de professores, uma revisão bibliográfica. Se eu tivesse um título assim, eu não diria para o meu leitor qual o recorte, professores. Então, eu entenderia que a formação seria de todo e qualquer professor de qualquer área. Um título bem generalizante. Então, aqui já tem um recorte. É a formação de professores de química. A perspectiva não é da educação em si, mas é voltada para a educação inclusiva. Com o que vai ser trabalhado? Uma revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica pode ser, por exemplo, a partir de materiais publicados na internet. Mas aqui está dizendo que é uma revisão bibliográfica dos anais da ENEC, ou seja, do ensino de química. E tem um recorte temporal. Então, é nos anais. Então, o que esse sujeito fez para desenvolver esse trabalho? Ele fez uma busca dentro da revista que nós já falamos nas aulas anteriores, a revista que reúne, que compila todos os trabalhos apresentados num evento, por exemplo, de iniciação científica, é essa revista que junta esses trabalhos, que reúne esses trabalhos, é chamada de anais. Então, veja que essas pessoas pegaram os anais
dessa revista, desse evento, da revista, né? E tem o recorte temporal. Então, não pegou os anais, por exemplo, de 2020. Não. A perspectiva é 2008 a 2018. Esse foi o hiato de tempo analisado para, então, desenvolver o trabalho de pesquisa. Então, o que é que nós percebemos aqui? Nós temos um título bem configurado, nós temos um título que mostra do que o trabalho irá tratar. Nesse título, nós temos aí os recortes importantes, que é a educação inclusiva, e também a fonte bibliográfica, e não é de qualquer busca, é dos anais do IPEC. Então, veja que o título tem todos os recortes que objetivam ao leitor com o que se está trabalhando. Veja que logo a seguir, o que é que aparece ali? Logo a seguir aparece o próprio título do trabalho em inglês, Training of Chemistry Teachers from the Perspective of Inclusive Education, Bibliographic Review of the Analysis of ENEC. Então, nós temos o próprio título em português, também escrito em inglês. Logo a seguir, nós temos as credenciais, ou seja, quem é autor. E aí nós temos Matheus José dos Santos, ele é do Instituto Federal de Minas Gerais, da FMG, e Cláudio Alves Pereira, que é do Instituto Federal de Minas Gerais também, e é FMG do Instituto, e o e-mail dos mesmos, ou seja, a forma de contato para sabermos ou tirarmos dúvida, ou coisa assim, né? Vamos seguir aqui. O que é que nós vamos ver na sequência? Nós vamos ver que o resumo, como eu tinha dito a vocês, ele é na formatação do alinhamento justificado, e por essa razão o texto não tem parágrafos, como vocês podem ver, né? Um texto compacto, e vamos ler o resumo, vamos ver como é que esse resumo está, pensando no que nós já vimos lá no título. Vamos ver se está em conformidade. O presente trabalho discute a relação entre a educação exclusiva e a formação de professores, professoras de Química. A pesquisa foi realizada nos anais dos Encontros Nacionais de Ensino de Química, IECS. Uma vez que este evento é o maior da área e congrega professores, pesquisadores e estudantes de todo o país. A pesquisa utilizou revisão bibliográfica nos trabalhos publicados no período de 2008 a 2018, considerando o radical da palavra inclusão, inclu, e após uma primeira seleção, todos os trabalhos foram avaliados, extraindo aqueles que possuem articulação com a formação dos professores. Dos trabalhos selecionados para a constituição do corpus, apenas 49 representaram os critérios de busca, sendo 46 deles relacionados no campo de educação química, e a necessidade de uma formação docente que dialogue sobre a formação mais humana e que considere todos os aspectos multiculturais dos sujeitos envolvidos nos contextos educativos. Então, o que é que nós temos nesse resumo? Veja que lá no título falava professores, formação de professores de Química. Então, volta aqui, né? Que vai discutir a relação entre a educação inclusiva, que também está lá no título, e a formação desses professores. Então, a ideia é ver isso. Como que isso será feito? Será feito através desses anais. Outra questão, que tipo de pesquisa? Pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa bibliográfica, ela considera um período, um hiato de tempo, que é de 2008 a 2018. Foi feita, então, como diz aí, a metodologia, aí não diz metodologia, mas a gente consegue entender que a metodologia foi a seguinte, eles extraíram, primeiro, aqueles artigos publicados que refletiam sobre a formação dos professores. Então, veja bem, eles dizem aqui que dos trabalhos selecionados para a constituição do corpus,
apenas 49 respeitaram os critérios de busca. Ou seja, eles tinham critério para fazer a busca nos anais nesse período de 2008 a 2018. Então, baixa os anais e vai olhar. Então, olha um por um para fazer a busca e seleção do corpus a ser estudado. O corpus que eles queriam era justamente a formação de professores na educação inclusiva. Então, precisava que esse fosse o foco para a formação desse corpus a ser estudado. Então, eles selecionaram 49. 46 deles eram relacionados à inclusão de pessoas com deficiência. Então, veja, eles conseguiram um número bastante relevante para fazer um estudo viável, né? Então, 49 respeitaram aquele critério, deles 46 discutiam a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Então, o que é que nós vemos aqui? É a metodologia, é como que foi constituído o corpus para o estudo. Veja que, dificilmente, algumas revistas até colocam isso, né? Objetivos, metodologia, mas não necessariamente. Mas na escrita, precisa estar claro. Então, aqui a gente consegue detectar, né, com quem, que período, e também qual a metodologia, né, como que isso foi organizado. Aí, na sequência, nós vamos ter o quê? Eles detectaram nessa busca que havia uma escassez de trabalhos dessa natureza, né? Então, assim, a expectativa do grupo é de que tivesse um número bem maior de trabalhos que focalizassem a temática de interesse. Eles perceberam que não, que há uma escassez, ou seja, não está, em termos de pesquisa, é um campo que ainda está bastante aberto. É interessante que se busque mais, se investigue mais, divulgue os trabalhos, né? O que vocês não percebem aqui, por exemplo, é qual o amparo teórico, em que é que eles se amparam para fazer o estudo. Porque aqui está dizendo que é preciso considerar todos os aspectos multiculturais. Dentro da questão multicultural, há uma bibliografia muito vasta que discute, mas aqui não diz aspectos multiculturais na perspectiva de, e aí o autor ou os pensadores dessa área, né? Na formação de professores tem um grupo grande de discussão também, de publicações a respeito, né? E que também aqui não refere. Então, é uma informação importante que não consta nesse resumo. Bom, na sequência, eles escolheram as palavras-chave. Eu disse a vocês que deve ficar em torno de 3 a 4. Eles puseram aqui 4. Educação inclusiva, que é um dos focos, a diversidade, porque é uma questão da inclusão, a engenharia educação química e ENEC, que são os anais, né? Os anais que compõem o corpus do estudo. Depois que eles fizeram isso, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que logo a seguir já aparece o mesmo texto em inglês, que poderia estar em espanhol, né? Então, veja, nós vamos ver que tudo que está no resumo em português, ele está no resumo em espanhol, em inglês, desculpa, poderia estar em espanhol também, né? Abstract, que vai ser, né, o resumo. This paper discusses the relationship between inclusive education and the formation of chemistry teachers. This research was carried out in proceeding in Encontro Nacional de Ensino de Química em Português. Since this event is the largest in the area and brings together professors, researchers, and students from all over the country. The research used a bibliographic review in the works published from 2
208 and 280. Considering the radical of the word inclusion includes, and after a first selection, all works were evaluated by extracting those that had articulation with the training of teachers. Of the word selected of constitution of the corpus, only 49 met the research criteria, 46 of which were related to the inclusion of people with disabilities. The research demonstrated the scarcity of work of this nature in the field of chemistry education and the need for training that dialogues about diversity beyond the inclusion of people with disabilities, aiming of development of a more woman teacher education, and that considers all multicultural aspects of the subjects inserted in the educational contexts. Então, veja, se nós olharmos lá o resumo em português, ele está exatamente o mesmo em inglês. Podemos fazer em espanhol, podemos fazer em outras línguas, desde que o conselho editorial tenha os leitores dessas áreas respectivas. Depois que foi feito o resumo em inglês, então, nós vamos localizar as keywords, que são as palavras-chave que estão lá em cima. Então, de novo, elas vão aparecer aqui. Inclusive education, diversity, chemical education and ec. Então, veja que repetem as mesmas. Então, não significa que eu tenho que fazer algo diferente. É a mesma coisa que vai aparecer no resumo em português, vai aparecer também em inglês ou espanhol. Bom, agora nós vamos ver o texto em si, né? O que vem depois, o texto, né? Nós não faremos a leitura do texto na sua íntegra, porque o texto é longo. Então, nós vamos ver a introdução, nós vamos ver a metodologia, onde vai estar explicitado, né? O como foi feito, que aqui deu uma ideia no resumo. Nós vamos ver, então, se essa ideia que foi passada no resumo está em consonância com o que está dito na metodologia. Então, nós vamos ver a introdução, logo na sequência, vamos ver a metodologia. Então, vamos lá. Esse estudo analisa os trabalhos apresentados nas edições do Encontro Nacional de Ensino de Química, ENEC, entre os anos 2008 e 2018, com o objetivo de identificar as discussões envolvendo a formação de professores no âmbito da educação inclusiva. Desse modo, a questão da pesquisa que direcionará esse trabalho será: como é abordada a educação inclusiva no ENEC, no âmbito da formação de professores de Química? A escolha dessa investigação partiu do interesse de conhecer como os pesquisadores vêm discutindo, nas ações de formação de professores, até a categoria educação inclusiva e seus desdobramentos em práticas pedagógicas, compreendendo os diversos segmentos de ensino. A problematização que direciona esse trabalho parte da premissa de que muitas pesquisas apresentam técnicas e estratégias didáticas para se trabalhar com a educação inclusiva, embora a reflexão de como efetivar uma educação mais inclusiva e humana ainda tenha se mostrado incipiente nos centros de formação de professores. Observa-se que o foco principal tem se voltado para o desenvolvimento de metodologias e materiais didáticos, inegavelmente indispensáveis ao desenvolvimento de aulas mais inclusivas. Contudo, é importante que o desenvolvimento de estratégias metodológicas esteja acompanhada de uma reflexão sobre a importância da proposição de aulas dessa natureza para que o reproducionismo de técnicas e planos de aulas seja minimizado e para que o professor conheça pormenorizadamente a realidade em que se encontra inserido, sendo capaz de propor situações de aprendizagem que irão ao encontro das necessidades dos indivíduos presentes em seu contexto profissional. Essa problematização inicial é complementada por Julian e Freitas, que discutem que, veja,
Até aqui, a introdução situou o contexto do estudo. E está absolutamente concernente ao que diz lá no título, né? Traz aqui a pergunta, como é abordada a educação inclusiva no ENEC, ou seja, como que esses materiais trazem, refletem, né, a educação inclusiva. E aí fala da motivação. A escolha dessa investigação partiu do interesse de conhecer como os professores vêm discutindo, nas ações de formação de professores, a categoria educação inclusiva e quais os desdobramentos. Então, essa é a motivação, é o porquê. Todo trabalho tem uma motivação. Aqui, o interesse era justamente conhecer mais, saber como que isso era discutido entre os professores em suas formações de ensino de química, e também como isso se desdobrava. Então, essa é a motivação. Aí, logo na sequência, os autores trazem sobre a problematização, ou seja, qual é o problema? Qual é a premissa a partir da qual eles vão desenvolver o seu trabalho? E a pesquisa está dizendo que a questão está voltada a técnicas, estratégias didáticas para trabalhar a educação inclusiva. Então, aí está a resposta, está colocado a questão do problema, né? Qual é o problema? Na sequência, vai falar também de uma reflexão que deve ser acompanhada na elaboração de planos de aula. Tudo isso está como uma base teórica, né? A base está lá em Juliano e Freitas, e aí vai amparar um pouco essa discussão no que esses autores trazem, né? O que é que eles trazem? A educação, cada vez mais, volta-se para a capacitação, capacidade do indivíduo em fazer escolhas e para a quebra dos mecanismos de alienação social que o impede de optar pelo que é melhor para si e para o grupo onde vive. Desta forma, a escola está sendo solicitada a contribuir na formação de um indivíduo de várias competências, ajudando-o a compreender a sua realidade e a refletir sobre ela. E o professor a promover a integração dos grupos a partir da conscientização e aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro da diversidade humana e aprendizagem por meio de cooperação. Então, aí é um amparo para essa discussão que eles estão propondo, e esse amparo está nesses autores. Esses autores têm uma publicação que está em 2001, e está na página primeira, né? Então, aí você já tem uma informação de onde está. E, logicamente, essa citação ela precisa aparecer depois, lá no final, nas referências bibliográficas. Bom, o que é que essa introdução está trazendo? Olha, veja que a introdução não é tão longa. Ela, de certa forma, ela é enxuta, ela é objetiva, porque o texto tem 18 páginas e a introdução está em uma página. Então, veja que é uma introdução breve, enxuta, como eu disse, mas que dá conta do texto. Ela está detalhando os elementos importantes do que vem a seguir. E, logo na sequência, nós vamos ter o referencial teórico, que nós vimos não estar referido lá no resumo. Então, o referencial teórico, ele passa por vários autores. Por exemplo, aqui nós vamos ver Platt, 2009, que vai falar sobre a questão da diversidade como instrumento importante no processo de ensino-aprendizagem. Depois nós vamos ver Escudeiro e Martínez, que vão trazer essa citação que ampara o trabalho que está na sequência. Nós vamos ter ainda outros autores citados aqui. Por exemplo, nós temos Einskopf, 2009, depois nós vamos ter Mittler, 2003, nós vamos ter Uliana et al., ou seja, esse é o grupo, 2020, Mantoan, 2008. Veja que sempre que há referência de um autor, de um pesquisador, de um estudioso da área, é sempre o sobrenome e o ano.
é muito importante que se coloque ano, de quando que foi feito esse trabalho, esse estudo, né? Ou a publicação em si. Por que é importante o ano? Porque dependendo do ano, e se nós olharmos um outro ano, talvez do mesmo autor ou outro autor discutindo o mesmo tema, nós vamos perceber se as coisas tiveram um avanço sobre aquela discussão, se de repente houve um acréscimo de elementos do resultado, né? Então, o ano é sempre muito importante, por isso vocês percebem que sempre no artigo nós temos o autor, pelo sobrenome, e o ano. Bom, seguindo, o que é mais que nós temos aqui? Nós vamos ter de novo citação, né? A citação vai ser de Nascimento, 2009, que reforça também o amparo teórico desse artigo. E nós vamos ver que tem mais, vários autores aqui, que nós não vamos nos deter, porque nós vamos agora ver como que eles organizaram a parte de metodologia, porque lá, quando nós lemos o resumo, deixou explícito que essa metodologia foi feita através da compilação de trabalhos que se voltavam para a formação de professores de química no período de 2008 a 2018, através dos anais do ENEC. Então, lá já estava anunciado. Isso está anunciado no título, isso vai aparecer no resumo, isso vai aparecer as palavras-chave. Agora vamos ver como que eles detalham a questão da metodologia. Vamos lá. Esse estudo de revisão teve foco nos anais ENEC, no período 2008 a 2018. A escolha do ENEC foi a busca dos trabalhos, está ancorada no fato de que esse evento é um dos maiores congressos da área de educação química existentes hoje no Brasil. Então, veja, eles não escolheram aleatoriamente a revista ENEC. Não foi aleatoriamente. Eles tinham um objetivo para escolher essa revista. Qual era o objetivo? Era trazer os elementos de algo que tem um peso, que tem uma trajetória em termos da discussão que interessa a eles. Então, veja, aqui está dizendo que esse evento, né, é um dos maiores da área. Então, os trabalhos que estão nele são trabalhos de grande relevância. Então, eles não escolheram aleatoriamente, eles tinham um porquê escolher esse e não outros. Escolheram esse por causa da relevância dele. Tá, seguindo. Segundo Santos e Souza, 2018, da página 54 a 55, o ENEC congrega professores, pesquisadores, licenciandos e pós-graduandos na área de ciências químicas e representa um processo para a socialização de pesquisas e projetos, além do estabelecimento de parcerias entre os participantes. Então, reforça a razão por que escolheram esses anais. Primeiro, porque é um dos maiores do Brasil. Segundo, pelas pessoas que participam, que são justamente pesquisadores, professores em formação, graduandos, voltados para essa área. Então, duas boas justificativas para essa escolha. Aí eles vão dar os critérios e a periodicidade desse evento, quando eles dizem realizado bianualmente, ou seja, a cada 2 anos, né? Este evento integrar indivíduos de todas as regiões do país oportuniza o acesso a uma maior pluralidade de investigações científicas. E a análise dos anais apresenta potencial para uma leitura pormenorizada de como as instituições brasileiras vêm trabalhando com objetos de pesquisa, dentre eles a educação inclusiva em seus contextos formativos, foco central dessa pesquisa. Cabe reiterar ainda que foi considerado recorte temporal entre 2008 e 2018 devido às dificuldades de encontrar os anais nos sites das instituições que cediam o ENEC em edições anteriores a 2008. Então, aí, de novo, é uma justificativa da razão porque eles fizeram esse recorte temporal, 2008 a 2018. Por que eles fizeram esse recorte temporal? Aí está dizendo que, como o foco era olhar os anais,
e buscar o corpus a partir dos anais, eles precisavam de uma regularidade. E as edições anteriores a 2008 não tinham isso tão organizado, em termos de publicação em sites. Aí a questão é, por que não tinha isso tão organizado em sites das instituições? Não tinha, porque se nós pensarmos 2008, nós estamos em 2020, há aí algumas mudanças significativas. Em 2008, as revistas eram essencialmente publicadas na formatação impressa. Então, para compilar esses dados impressos, tornava-se muito mais difícil, mais dificultosa a busca. A partir desse ano, 2008 a 2018, as revistas começaram a ser muito mais virtuais, online, do que publicadas em papel, impressas. Isso teve mudança por conta de toda a discussão do impacto da impressão de materiais, né? Qual é o impacto? O impacto é a derrubada de muito mais árvores para confecção de papel, consequentemente, o trabalho de impressão, essas coisas, né? Então, a mudança também se deu por aí, uma razão que hoje praticamente tudo via internet, né? Inclusive as nossas aulas. Então, a gente percebe que houve uma mudança radical, porque nós não tínhamos, antes de 2008, passamos a ter a partir de então, né? Então, aí está explicada a razão. Veja que cada afirmação tem uma justificativa, embora não esteja escrito aí no texto justificativo, mas a gente encontra no texto as razões. Desde a escolha da revista Por quê, a questão da educação inclusiva Por quê, nós temos aí o recorte temporal Por quê. Tudo tem uma justificativa. Na sequência, a caminhada metodológica, portanto, tem o intuito de delinear os trabalhos que dialogam com a educação inclusiva nos ambientes de formação de professores de química. Desta forma, foi realizada uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, buscando referências em Ferreira, 2002. As pesquisas de caráter bibliográfico trabalham com o desafio de mapear e discutir como uma área de pesquisa acadêmica tem se constituído ao longo de um período determinado. Os aspectos e as dimensões vêm sendo destacados e privilegiados nas produções dessa área em diferentes épocas e lugares. Essas pesquisas adotam ainda, segundo a autora, um caráter inventariante e descritivo de produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categoria, os fatos que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sobre os quais o fenômeno passa a ser analisado. Quem diz isso, então, essas palavras foram parafraseadas de Ferreira, 2002. Embora o que esteja entre aspas é a citação direta. Né? Então, nós temos aí algo parafraseado para orientar esse procedimento metodológico e trazendo também com base em quem, né? Aqui está explicando, então, a pesquisa de caráter bibliográfico, que a pesquisa pode ser do estudo de caso, como nós já vimos, mas também ela pode ser de caráter bibliográfico. Eu pego bibliografias, materiais, eu logicamente vou dizer por quê, né? Eu vou escolher um hiato de tempo, como foi feito aqui, né? E então está explicando o que é essa pesquisa bibliográfica segundo Romanovski, 2014. Então, a pesquisa bibliográfica está dizendo ali, organizado por procedência, ou seja, fontes científicas, artigos, teses, dissertações, e fontes de divulgação de ideias, revistas, sites, vídeos, etc. E, a partir de sua análise, permite ao pesquisador, aqui tem um recorte, né, a elaboração de ensaios que favorecem a contextualização, problematização e uma primeira validação do quadro teórico a ser utilizado na investigação empreendida.
Para esse tipo de produção, a organização física e virtual dos documentos levantados é essencial, tendo em vista que atualmente utilizamos material de origem física e virtual, por exemplo, livros emprestados de bibliotecas e outras fontes, artigos baixados de bases de dados, informações contidas em sites, vídeos localizados no YouTube, e faça necessário um sistema de classificação do material, tanto em pastas físicas quanto virtuais, com as mesmas denominações. Essa organização de pastas no computador, contendo material consultável virtualmente e cópias de capítulos de livros utilizados, organizados nas pastas físicas, facilita a utilização deste material na produção de análise mais refinadas para seu futuro aperfeiçoamento. Seguindo Vos-Guiraud e Romanovski, 2014, na página 170. Então, veja, o que é que eles trazem aqui? Trazem, dentro da questão da metodologia, o aclarar, o tornar claro para o leitor que eles estão fazendo uma pesquisa de caráter bibliográfico e que esse trabalho bibliográfico tem um valor como um outro tipo de trabalho de pesquisa, de investigação, mas precisa critérios. Então, aqui está trazendo as fontes a partir das quais essa pesquisa pode ser feita e ser tratada como uma pesquisa considerada, sim, como uma produção científica. Bom, aí a autora continua, né? Ela vai dizer aqui, na sequência, nesse artigo adotamos a primeira opção trazida pela autora com o intuito de investigar uma temática na literatura visando interpretá-la, analisá-la e compreender as possibilidades de difusão nessa temática nas pesquisas em ciências da educação. Nessa ótica, ou seja, baseada nessa proposta, né? Nessa ótica, esta opção metodológica nos proporcionou mapear, neste congresso, como as pesquisas que versam sobre a educação inclusiva estão sendo implementadas. E, com isso, avaliar os desdobramentos destas pesquisas no desenvolvimento da educação inclusiva. Então, veja que quem escreve, o autor, né, desse trabalho, tem uma preocupação de sempre trazer o porquê. Vai trazendo uma afirmação e vai justificando. E isso vai tornando o texto absolutamente um texto bastante acadêmico. Bom, agora aqui nós temos, na metodologia, um quadro, né? Esse quadro, então, parte da definição dos descritores e a busca dos trabalhos em sites, edições do ENEC. Isso levou à seleção e leitura e à impregnação do corpus, ou seja, a formação desse corpus, que levou à descrição e interpretação dos dados à luz de referenciais teóricos, que nós vimos lá em cima. Então, veja que tudo no texto está absolutamente interligado. O texto está coerente, o texto está coeso. Na sequência, nós vamos ter aqui os procedimentos, etapas. A primeira etapa do percurso metodológico destinou-se à definição dos descritores e à busca dos trabalhos nas edições do evento ENEC, ocorridos entre os anos 2008 e 2018, considerando o título, o resumo e as palavras-chave. Vocês viram que coisa interessante? Exatamente o que a gente vem discutindo, que é o resumo e esses elementos, eles se tornam como uma propaganda do que vem a seguir. É a nossa porta de entrada, é o que precisa ser muito bem elaborado, para que o nosso leitor se sinta atraído e deseje ler esse trabalho. Então, como é que eles fizeram a seleção? Eles também olharam isso. Eles olharam o quê? O título, se era um título bem redigido, que dava a ideia do que viria na sequência. Depois, eles olharam o resumo, se o resumo está coerente, se é um resumo que traz os elementos básicos, ou seja, tem os objetivos, a razão por que o trabalho está sendo feito, uma certa forma,
o aporte teórico, a metodologia por onde esse percurso andou e as palavras-chave que vão dar conta, né, de certa forma, de tudo que está no trabalho inteiro. Então, para fazer a busca, eles levaram em consideração exatamente esses 3 elementos. São os elementos que a gente vem discutindo com vocês, da relevância e do porquê que eles têm que estar muito claramente colocados quando nós escrevemos. Então, esse foi o primeiro critério. Depois de selecionados os trabalhos em consonância com o descritor, realizou-se a leitura de todos eles. Então, primeiro foi lido o título, foi lido o resumo, palavras-chave, e então foram selecionados. Depois que foram selecionados, vem a leitura na íntegra. Então, como é que cada um deles, desses selecionados, propôs a sua investigação? A leitura propiciou a seleção de trabalhos que possuem o radical supracitado e uma vinculação com a formação docente, seja ela inicial ou continuada, foco central da pesquisa. Então, veja, primeiro eles olharam os elementos básicos, né? Título, resumo, palavras-chave. Depois, a leitura na totalidade. E, finalmente, a seleção. Então, os que foram selecionados passaram por esse crivo. E aí nós vamos ter, após o movimento de impregnação com o corpus selecionado, deu-se início à terceira etapa, destinada à interpretação dos dados coletados. Nessa etapa, os resultados obtidos foram analisados à luz da literatura que abarca a formação de professores de química no âmbito da educação inclusiva. A seguir, a próxima sessão apresentará a descrição dos dados e as interpretações produzidas pelos pesquisadores, visando entender como a ENEC tem dialogado com a temática inclusão na formação de professores de química. Então, aqui esse parágrafo final, o que é que ele faz? Ele estabelece uma conexão, uma ligação entre a metodologia que foi descrita e, na sequência, a análise e resultados. Então, isso faz com que haja uma ligação, uma coerência, um texto coerente. Se eles tivessem encerrado, por exemplo, esse texto ali, no âmbito da educação inclusiva, ponto, e tirasse-o a seguir e entrasse em análise e resultados, seria uma transição abrupta, brusca, entre o que estava na metodologia e o que virá a seguir. Quer dizer, não tem ligação. Esse parágrafo está estabelecido ali justamente para que haja um elo de ligação entre uma parte do texto e outra parte do texto. E agora eles vão para a análise e resultados. Essa análise e resultados, eles vão trazer algo bastante interessante. Vejamos lá. O quadro 1 apresenta as instituições que sediaram o evento investigado, o número de trabalhos aprovados e o número de trabalhos que continha o descritor incluo, gravado no título, resumo e palavras-chave. Então, aí eles mostram como que isso foi obtido, né? E está expresso aqui. Então, nós vamos ter o quê? A universidade organizadora, por onde o ENEC andou, né? 2008, a Universidade Federal do Paraná, o FPR, 2010. Lembra que é um evento bianual, está dito lá no texto, né? Então, 2008, depois 2010, a Universidade de Brasília, UNB. 2012, Universidade Federal da Bahia, UFBA. 2014, Federal de Ouro Preto, UFOP. 2016, Federal de Santa Catarina, UFSC. 2018, a Federal do Acre, UFAC. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o número dos trabalhos apresentados em cada um. Então, nós vamos ver que os trabalhos que foram aprovados, né, os aprovados na UFPR, foram 462 trabalhos aprovados em 2008. O número de trabalhos que incluía o prefixo que eles buscavam, inclui, somente 5. E o descritor inclui em diálogo com a formação dos professores, apenas 5. Então, desses anais, eles pegaram bem pouco para a formação do corpus.
foram 5, que inclui o radical, e depois foram 5 que estabelece o diálogo com a formação de professores. 2010, na UNB, foram 573 trabalhos. E destes, 23 incluíram esse descritor, o radical inclui. E destes ainda, somente 6 estabeleciam o diálogo com a formação de professores. Vocês viram que a formação de corpos não é uma coisa simples, né? E eles pegaram um hiato de tempo bastante significativo, 2008 a 2018. E ainda assim, vocês percebem o quanto a busca que eles estão fazendo fica reduzida quando olha para esse quadro. 2012, na UFBA, foram 930. Desses 930, 20 traziam esse descritor, né, o radical incluo, e 10 trouxeram a ligação com a formação de professores. 2014, foram 1.400 trabalhos, desses descritores 33, e destes 8 estabeleciam o diálogo com a formação de professores. 2016, foram 1.602 trabalhos aprovados. Destes, 36 somente trouxeram esse descritor, e a formação de professores, 14. 2018, a UFAC teve a aprovação de 469 trabalhos. Destes, 19 tinham esse descritor incluo, e o diálogo com a formação de professores, apenas 6. Então, veja, esse quadro é um quadro bastante importante, porque situa para o leitor, né, tudo o que eles já haviam dito lá em cima, ou seja, a relação com a metodologia da pesquisa, como que foi feita a seleção e agora aqui a quantificação, né? E nós vamos ver agora que eles trouxeram mais um quadro explicativo, né? Aqui nós temos o quê? A evolução dos trabalhos envolvendo a educação inclusiva e a formação docente nas edições no período 2008 a 2018. Então, nós vamos ver que houve uma escala, eu diria, flutuante, que ela começa lá em 100, ela cai para 20, depois ela tem uma elevação, enfim, ela está flutuante nas edições do ENEC. E isso é explicando o quadro que nós vimos anteriormente, que é o acréscimo e decréscimo dos trabalhos dentro da perspectiva buscada, né? Bom, nós vamos ter de novo aqui a construção do corpus envolvendo a educação inclusiva na formação dos professores a partir de título e a partir das palavras-chave. Então, de novo, está absolutamente coerente com o que nós tínhamos lá em cima, né? Então, aqui o título, a educação especial e inclusiva nos cursos de formação de professores de Química. Palavras-chave, formação inicial, educação inclusiva, Química. Então, o que é que eles estavam procurando agora? Agora, eles estavam procurando por título e por palavras-chave o centro de interesse para a formação do corpus, né? Então, nós vamos seguir. Nós temos análise da produção em educação especial e inclusiva nos programas de pós-graduação de ensino de ciências e matemática. E nós vamos ter educação inclusiva, formação de professores, parceria colaborativa, como palavras-chave. E assim nós vamos ver cada um o título e também qual era a relação que havia com a proposta da educação inclusiva. Assim vocês vão ver que são vários os títulos, conforme a gente viu no quadro, né? E como que eles chegaram ao corpus a partir da seleção de cada um deles. Então, agora nós temos lá. Assim, na historicidade do evento, nota-se uma escassez de pesquisas envolvendo a diversidade da educação química de maneira geral, cujos trabalhos ainda são poucos e requerem maiores pesquisas nessa área. Em posse de todos os trabalhos selecionados envolvendo a inclusão e a formação inicial e continuada de professores de química, reuniram-se todas as palavras-chave contidas nos trabalhos, elaborou-se uma nuvem de palavras com o auxílio do Udler,
com o objetivo de entender quais os termos mais usados pelos pesquisadores para identificar os trabalhos dessa natureza. E aí, eles vão trazer a figura 3, que vai justamente dar conta do que eles estão dizendo lá, né? Que são a nuvem de palavras. Aí, nuvem de palavras, vamos ter as palavras colocadas aí, né? Com base nesta nuvem de palavras, percebe-se que alguns termos, evidenciados com letras maiores, foram os mais frequentes dentre as palavras-chave dos trabalhos que constituíram o corpus da pesquisa. Então, as palavras se destacaram, as palavras-chave em todos os trabalhos buscados para a formação do corpus foram a educação, formação, ensino, professores, inclusão, inclusiva. Então, essas palavras foram as palavras fortes, que estavam em toda a busca da fonte que eles buscavam para a elaboração do corpus. Por isso, eles destacaram todas ali. E agora nós vamos ter o quadro 3, que eles vão trazer as categorias inclusivas na formação docente. E isso está colocado por ano, né, de 2008 a 2018, como é a promessa do trabalho deles. Então, as categorias inclusivas que apareceram foram deficiências, inclusão social, deficiências, inclusão escolar, étnico-racial, deficiências, inclusão social, deficiências. Isso ao longo de 2008 a 2018, e o número de trabalhos que trouxeram essas categorias. Aí nós vamos ter outra citação de amparo, né, ao trabalho, e aqui nós temos a figura 4, que são nuvem de palavras com as instituições responsáveis pelos trabalhos da publicação do ENEC. Então, as universidades que receberam o ENEC e que selecionaram os trabalhos. Então, estão aí, né, relacionadas. E depois nós vamos ter a figura 5, que é a distribuição dos trabalhos por região brasileira. Então, nós vamos ver que algumas regiões tiveram uma contribuição maior e outras uma contribuição menor nessa discussão que interessa ao autor do trabalho. E aí nós vamos ter as considerações finais. Veja que aqui o texto não diz conclusão, traz considerações finais, porque as considerações finais a que eles chegaram com essa busca, ela deu conta até o ano de 2018. Mas de 2018 a 2022, talvez essa perspectiva, esses quadros que eles trazem, né, possam ter mudado, possam ter acréscimos de elementos, ou talvez a diminuição de alguns deles. Então, veja, não dava para escrever conclusão como encerramento desse trabalho, porque eles fizeram um encerramento dentro de um recorte temporal. É isso, né? Então, veja, vamos já lá para a parte final, né? De maneira geral, a presente pesquisa apontou para a necessidade de uma formação inicial e continuada de professores de química centrado na diversidade. Ainda são incipientes as pesquisas nesse campo, tal como ficou mostrado neste estudo de revisão, nos indicando a necessidade de maiores investigações que perpassem a formação docente de professores e professoras de química, visando prepará-los para lidar com situações de aprendizagem que incluam todos os indivíduos e suas singularidades. Desse modo, acredita-se que preparar os professores nessa perspectiva, estaremos contribuindo para uma formação mais humana, inclusiva, e que respeita as diversidades intrínsecas aos sujeitos inseridos nos contextos formativos. Então, a finalização, né, as considerações a que eles se referem, fecha o trabalho olhando para os quadros que foram apresentados, né? E aí, finalmente, inserindo essa discussão nos espaços onde as ações de formação inicial e continuada de professores realmente acontecem, as escolas de educação, a educação química, poderá contribuir para a formação de sujeitos mais críticos,
capazes de reconhecer e respeitarem as suas diversidades, resultando uma formação humana que contribua para a dignidade da vida em sociedade. E aí nós temos as referências utilizadas ao longo do trabalho. Então, tudo que foi referido lá no trabalho, citado de alguma forma, ou como citação, ou no corpo do trabalho, para reforçar uma ideia, né? Precisam estar constando aqui no final, que são as referências. Referência não é nada mais, nada menos que tudo aquilo que foi referido, que foi citado. Então, veja que é uma lista bastante vasta. Bom, eu vejo que trazer para vocês essas questões é algo bastante interessante, porque eu gostaria, inclusive, que vocês pudessem fazer um exercício, como a gente já discutiu, o resumo, ao longo do semestre, do pedaço do semestre anterior, e agora a gente retoma, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem uma atividade que eu vou avaliar, vai ser uma das atividades avaliativas, que já está postada no SIGA. O fórum postado hoje se chama Resumo. E lá nesse fórum, vocês vão entrar na lupa, que vocês já sabem onde está, e vai baixar um texto. Vocês vão ler esse texto todo. Esse texto está com título, aí tem resumo e não está escrito nada. Depois tem palavras-chave, não tem nada escrito. Depois eu deixei livre para que vocês possam fazer o resumo em inglês ou em espanhol, e as palavras-chave ou em inglês ou espanhol. Então, essa atividade será avaliativa. Fazer essa parte, vocês vão fazer exatamente no texto que eu postei em Word, para vocês poderem escrever no próprio texto, formatando como nós estamos trabalhando aqui. Se for necessário, voltem à aula que está gravada, prestem atenção nos detalhes que eu fui trabalhando para que vocês possam seguir esse roteiro, e tem algumas questões na sequência que vocês vão clicar como resposta ao fórum, e lá tem um roteiro de questões para que vocês sigam para fazer isso que eu estou solicitando. Prestem atenção, porque há um prazo para vocês postarem. Esse prazo dá uns dias aí para vocês poderem fazer a atividade e postarem. É uma atividade individual, cada um vai fazer a sua, e vai postar a sua, como resposta ao fórum resumo. Então, não é para mandar por WhatsApp, não é para mandar por e-mail, porque eu não vou olhar. Eu vou olhar o que está postado no SIGA, porque é uma atividade avaliativa. Então, vocês vão olhar no SIGA, vão fazer e vão postar até a data limite. Quem fizer antes pode postar, mas tem uma data limite. Passou daquela data, não vai postar mais e não vai me mandar trabalho depois. É aquela data e encerrou o prazo. Então, eu espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, que ao retorno vocês possam ter refrescado a ideia do resumo. E com essa atividade avaliativa, nós encerramos a etapa resumo. E vamos, então, para outras questões agora mais voltadas para a pesquisa. Combinado? Então, muito obrigada. Espero que vocês possam assistir essa aula com tranquilidade, prestando atenção em cada detalhe, anotando questões. E eu aguardo, então, a atividade de vocês. E na quarta próxima nos encontramos. Muito obrigada. Boa noite a vocês. Aliás, bom dia. Que vocês tenham realmente um resto de semana bem produtivo.